Meus queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai assistir esta homilia depois que ela já foi realizada. É uma pregação direcionada para o relacionamento familiar. Afastar de nós todo descaso, toda desatenção, toda indiferença e encher o nosso coração de misericórdia, com atitudes de cuidado para com a nossa família. Meus irmãos, quando você lê numa cerca elétrica, cuidado, ali é um sinal de perigo, um sinal de morte. Se você recebe pelo correio uma caixinha, está escrito cuidado, ali não é uma questão de cuidado na questão de morte, de ferir-se, é uma questão de fragilidade. A nossa família, ela deveria ter sempre esta placa exposta: cuidado, frágil. As nossas famílias, as pessoas que moram conosco, elas necessitam de cuidado. Ou seja, a arte de cuidar, a arte de se colocar próximo, talvez no silêncio, mas sempre na presença de qualidade. Muitas vezes nós colocamos no peito, ao invés do cuidado frágil, o cuidado do ônibus, ou talvez o cuidado do caminhão. Cuidado, veículo longo, manter distância. Ou, como tinha aquela plaquinha antes, perto do motorista: não converse com o motorista, silêncio. Ou seja, muitas vezes essas placas vão nos mostrando a qualidade do relacionamento nosso com as pessoas mais próximas a nós. E os mais próximos dos próximos é a nossa família. Por que é mais fácil lidar com amigo, lidar com namorado, lidar com colega de trabalho, com colega de faculdade, do que lidar com marido, com mulher, com filho, com pai, com mãe? Porque essas pessoas a gente vê com hora marcada. Tem início, tem meio, tem fim. Você vai para sua casa, elas vão para a casa dela. Brigou, você fica um dia sem mandar mensagem, fica uma semana sem conversar, passa-se tempo, você vai voltando. Na família não tem como, né? Você discutiu com alguém hoje, amanhã a pessoa está lá dentro da sua casa. Você gritou com alguém hoje, amanhã a pessoa está almoçando na mesma mesa que sua. Então é mais difícil esta harmonia familiar. Difícil, mas não impossível. Quando eu olho para o outro, e a partir de hoje faça este exercício, olhe para o outro e veja no peito dele, como se fosse uma camisa, escrito: cuidado, frágil. Quando você começa a cuidar do outro, você começa a pensar se deve ou não falar. Você começa a pensar se deve ou não sair. Você começa a pensar se deve ou não tomar aquela atitude. Nós saímos do automático e começamos a cuidar. E quando você cuida, você será cuidado. Planta-se e colhe-se. Aquele que cuida dos outros haverá de ser cuidado pelos outros. Meus irmãos, eu tenho comigo uma certeza, eu trago no meu coração uma certeza, que o bem que a gente faz, ele sempre volta. E se você perguntar para mim, sempre, 100%, 100%. Ah, pai, então eu vou te dar um exemplo. Porque eu fiz o bem para tal pessoa, só voltou em ingratidão. Só voltou indiferença. Só voltou traição.
Só que a frase continua a mesma. O bem que você faz a alguém sempre volta para você. Talvez ele não volte da pessoa para quem você fez, mas volta de outro. Uma pessoa fecha uma porta para você aqui, uma outra vai abrir uma porta ali. Uma pessoa tira uma oportunidade sua hoje, amanhã uma outra vai lhe dar uma oportunidade ainda maior. Alguém te trai hoje, você vai encontrar alguém que te será 3, 4 vezes mais fiel. Ou seja, o bem que você faz, ele volta, ele sempre volta. Então, se você não faz o bem por gratidão, e deveria ser, faça por interesse. Porque quando você faz o bem ele vai voltar a você. Então a gente começa fazendo bem, quem não tem o costume, de maneira interesseira, e você vê que no final da história, o melhor sempre é fazer o bem sem olhar a quem. O problema, meus caros, é que todos aqui já escutaram esta frase: fazer o bem sem... Nós fazemos o bem sem olhar a quem muitas vezes, mas a gente dificilmente deixa passar algo na família. A gente engole sapo na rua, mas em casa você coa o mosquito. Você tolera coisas grandes no seu trabalho, coisas grandes na rua, para você ser muito simpático, politicamente correto. No namoro, então, você engole, mas na família, qualquer coisinha é motivo de briga. Então aqui uma pergunta para Jesus, é também uma pergunta que nós fazemos hoje: Senhor, quem é o meu próximo? Se eu devo amar a Deus e amar o meu próximo, quem é o meu próximo? Atenção, marque aí na sua agenda e leia depois Lucas 10, 25 ao 37, é o texto que eu estou trabalhando. Repito, Lucas 10, 25 ao 37. Quando eles perguntam para Jesus assim: quem é o meu próximo? Jesus podia ter respondido: quem é? Sua família. Ou quem é? Quem está aí do seu lado é seu próximo. Ou seu próximo é aquele que precisa da sua ajuda. Só que Jesus é mestre, e o rabino, ele não responde as coisas claras, ele conta história, ele conta parábola, e na parábola você entende a pergunta, você encontra a resposta. Jesus disse assim: havia um homem que saiu de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos de assaltantes, bateram no cara, quase que deixaram o cara morto. Roubaram o burrinho dele, roubaram a roupa, roubaram o dinheiro, ficou caído lá numa vala, como se fosse um andarilho, mendigo, desvalido. Descia por este caminho depois um sacerdote, ou seja, um homem de Deus. Ele vê aquele homem, ele tem repulsa e ele passa longe. Qual a atitude do sacerdote? Descuido. Ele escolheu não cuidar, descuido. Atrás dele estava vindo um levita, e o levita viu de longe que aquele sacerdote desviou. Ele falou: peraí, por que aquele homem desviou? A hora que ele chega perto, ele viu o cara caído lá na vala. Ele disse: se quem devia ter ajudado não ajudou, eu que vou ajudar. Se o sacerdote do templo não ajudou, não é eu que vou ajudar, né? Quem devia não fez, eu vou fazer. Ele também passa longe. Ele podia ter cuidado, ele escolheu o descuido. Passa por aquele caminho um samaritano.
Para você entender quem é um samaritano, é uma pessoa que você acredita que nunca vai te ajudar. É a pessoa de onde você não espera nada. Para o judeu, o inútil. Um samaritano nunca ia ajudar aquele homem. Mas é o samaritano que vai descer do seu animal, vai tirar aquele homem da vala, vai jogar nas suas feridas vinho e óleo, vai colocá-lo no seu animal, vai levá-lo para uma hospedaria, ele pede para cuidarem dele, ele deixa 2 denários, é um bom dinheiro, e quando eu voltar, se gastar mais, eu tudo te pagarei. Jesus vai perguntar depois para aqueles que lhe perguntaram: quem foi o próximo deste homem? A pergunta foi: Senhor, quem é o meu próximo? Jesus devolve a pergunta: quem foi o próximo daquele homem? Não nos cabe saber quem é o nosso próximo. O que nos cabe é ser próximo. Eu me torno próximo. A atitude não vem do outro, a atitude vem de mim. Qual atitude? O cuidado. Eram 3. O primeiro optou pelo descuido, o segundo optou pelo descuido, o terceiro optou pelo cuidado. Vamos lá. Este homem caído na vala sou eu. É você, é o seu irmão, é a sua irmã, é o seu pai alcoólatra, é a sua mãe depressiva, é o seu irmão irritante, é a sua irmã chata. E somos nós que tem hora também que nós não somos flores que cheiram, né? Quando na sua família alguém cai na vala, seja na vala do pecado, na vala do consumismo, da fofoca, da calúnia, fez alguma coisa que não deveria, aquela pessoa fica triste na sua casa, ela fica isolada num quarto, ela não quer saber de nada, não quer saber de ninguém. 2 atitudes mostram que a pessoa não está bem. 2 atitudes. Qual é a primeira? Se ela foge de você. Qual é a segunda? Se ela te ataca. Um animal ferido, ele só tem essas 2 atitudes: ou ele foge ou ele ataca. Se na sua casa as pessoas fogem de você, elas não querem conversar com você, elas não querem estar onde você está, elas evitam a sua presença. Você pede para conversar com o marido, ele dorme mais cedo. Você pede para conversar com a mulher, ela está com enxaqueca. Você pede para conversar com o seu irmão, ele chega meia-noite para você desistir e dormir. Por que essa pessoa está fugindo? Ela está ferida. Algo aconteceu, algo está acontecendo. E nós temos a segunda atitude. Você chama alguém na sua casa, a pessoa já vem agredindo você. Você fala alguma coisa com o seu marido, ele grita com você. Você pede alguma coisa para sua esposa, ela grita com você. Você fala alguma coisa com o seu irmão, ele grita com você. As pessoas falam com você e é você que grita. Ou talvez é você que foge. Esta situação na nossa casa acende um farolzinho vermelho, uma luzinha vermelha no painel do carro da vida. Você que está na estrada da sua história, você que dirige, você sabe que acendeu alguma coisa que você não sabe o que é. Meu filho, pare o carro ou procure uma oficina rapidamente. E qual é a luzinha que acende no nosso painel? Uma pessoa que mudou. O seu pai que já não sorri mais, a sua mãe que não tem brilho no olhar, vocês que não se abraçam mais, um que não chega perto do outro e pergunta: ei, meu pai, como que o senhor está?
Como que está lá o trabalho? Como que está a saúde? Como que está o coração aí? Você que não chega para sua mãe e pergunta: mãe, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Você que já trabalha, está precisando de um dinheirinho? Precisando que ajude aqui em casa? Você está vendo o seu irmão sempre irritado, sempre nervoso, batendo porta? O meu irmão, vem cá, o que está acontecendo? Você não é assim? Eu sou seu irmão. Se você não confiar no seu irmão, você confia em quem? Nos da rua? O que está acontecendo? É trabalho, é saúde, é namoro. Esse tipo de cuidado as pessoas não estão encontrando em casa, elas têm buscado na rua, por isso elas sofrem tanto. Porque as pessoas da rua, por mais que nos amem, muitas não te amam como a sua família, e muitas não te amam, ponto final. Na família é que tem que começar o verdadeiro cuidado. Então aquele homem que cai na vala é alguém da sua família ou é você? Quando você deu aquela escorregada, quando alguém da sua família errou, a sua mãe errou, o seu pai errou, e eu sei, gente, tem época que as pessoas não são fáceis de lidar, que nós também não somos. Tem época que o seu pai está mais nervoso, sua mãe está mais nervosa, seu irmão está mais chato. É nesse momento que você tem que pensar: eu vou escolher o cuidar ou o descuidar? Eu vou me aproximar e ver qual é a dor, ou eu vou passar longe? E a gente gosta de justificar a nossa indiferença pela indiferença do outro. O meu irmão mais velho não cuida, eu que vou cuidar. A minha irmã mais velha não está nem tchum, eu que vou cuidar. Então você fica olhando aquele que deveria ter feito, e porque ele não fez, você se dá o direito de não fazer. Sua mãe está cansada, fez o almoço de domingo, lavou aquela panelada, porque tanto de prato, aí chega um irmão seu atrasado, come, larga o prato lá na pia. Sua mãe já está cansada, você olha o prato e fala: eu vou lavar. Ele que deveria ter lavado não lavou, eu que vou lavar. Ou seja, aquele que está caído, continua ferido. Justificativa pela atitude negativa do outro. Se o outro não cuidou, eu que vou cuidar, e deveria ser o contrário. Se o outro não cuidou, eu vou cuidar. Se o outro não fez, eu vou fazer. Padre, porque o senhor é bobo. Não, porque eu planto para colher. O que não fez, está plantando para colher. Eu que estou fazendo, estou plantando para colher. Eu digo por mim, claro, meu irmão também, nós somos muito cuidadores da nossa mãe. Agora eu tenho cuidado também do meu pai, está fazendo tratamento de saúde. Então eu tento cuidar deles. Como eu tenho um relacionamento mais próximo, quando eu vou a Itaúna com a minha mãe, eu cuido dela. Hoje mesmo saí, arrumei umas coisinhas para ela, peguei uma coisa aqui, peguei outra coisa lá, porque ela manca um pouquinho, ela não sai, não dá conta assim de andar, então eu fico fazendo as coisas, além das minhas, eu faço as dela. E de vez em quando ela diz assim: meu filho, você está plantando para colher. Eu tratei exatamente assim os meus pais doentes, que eu sou Bismarck e a dona Alice, que eram meus avós. Minha avó, no fim da vida, ficou muito tempo só no sofá, ela não andava, o joelho muito inchado. Minha mãe trabalhava, dava aula, chegava em casa, cuidava deles, dava banho neles, preparava a sopa, chegava em casa cansada, ia corrigir prova para dar aula no outro dia, era um corre-corre. Mas aí o meu avô e a minha avó falavam com a minha mãe: Ana, você está fazendo para colher. Você está jovem hoje, cuidando da gente. Quando você precisar de cuidado, eu desejo exatamente que os seus filhos sejam para você o que você é para mim e para sua mãe.
e a história se repete. Perfeitamente. Eu estou plantando certamente para colher. Só que dentro da minha família mesmo, preciso falar da família dos outros, eu conheci filhos ingratos aos pais. Os filhos vieram para a cidade, os pais ficaram na roça, passando a míngua. Iam um domingo sim, um domingo não. Vinham os pais de 15 em 15 dias. Levavam uma cesta mal. Os pais faleceram, venderam o sítio, continuam morando na cidade. E qual é a reclamação desse pessoal? Que os filhos não cuidam. Reclamam com a minha mãe, porque a gente está doente, não cuida, a gente não tem dinheiro para pagar o aluguel e para comprar remédio, a gente não fala. Mas veja a história. Plantou ontem, como você tem cuidado das pessoas da sua casa? Interessante que o primeiro que passou longe era um sacerdote. E se você pergunta para o sacerdote, você está indo para onde? Ele deveria dizer, eu estou indo para o templo, eu estou indo honrar a Deus. E isso que acontece, quando a gente fica batendo o peito na igreja, mas não trata bem a família. Gente que na igreja é um arcanjo Gabriel, e em casa é um demônio. Não sei se você já escutou a tal frase, fulano de tal, quanto mais reza, pior fica, porque a pessoa não está deixando a oração entrar no coração dela. É importante ir ao templo, tanto que nós estamos aqui, e você nos acompanhando aí da sua casa se torna um templo também. Mas o ir ao templo me leva ao cuidado. Se no templo Deus cuida de mim, fora do templo eu sou chamado a cuidar dos outros. Se na igreja Deus cuida de mim, fora dela eu sou chamado a cuidar dos outros. Então eu não posso ver a minha mãe calada, ela é assim mesmo, é coisa de mulher. Eu dou a volta e vou para o meu quarto mexer no celular. O meu pai está calado assim, está com o olho vermelho, deve ser sono. Eu dou a volta e vou para o meu quarto ver série da Netflix. E o pai doente, e a mãe triste, e os filhos não conseguem chegar e olhar e dizer, pai, o que está acontecendo? Não é nada não, vai me contar sim. O senhor não é assim? A senhora não é assim? Abra o coração, o que está acontecendo? Seu irmão, ele era de um jeito, aí dá caladão, entra no quarto, fecha a porta, está sentindo lá cheiro de maconha, você está vendo ele trocando mensagem com gente indevida, você está vendo ele andando com gente que não convém. Quer saber? Que se estrepe. Eu dou a volta e vou cuidar das minhas coisas. Ele que se dane. Eu poderia ter cuidado e eu escolhi descuidar. Não vou cuidar. Cuidado, gente. Cuidado. Que se dói não ser cuidado, se a sua família sente que você não se preocupa com as pessoas da sua casa, você também vai sentir a dor quando você estiver na pior e todos na sua casa cortar caminho. Você está na sua sala triste, seu pai corta para um lado, sua mãe corta para o outro, seu irmão passa por fora, você que se dane, meu chapa. O que a gente gostaria? De cuidado. O ser humano precisa de cuidado. Hoje eles repetem muito as coisas, mas eles não estão errados, não estão certos. A inteligência emocional trabalha a nossa criança interior, nossa criança ferida, que todos nós temos. E nós precisamos cuidar desta criança quando nós estamos sozinhos, tristes, com problema, seja de saúde, de namoro, problema no trabalho, problema financeiro, problemas de insônia, problemas de alimentação. Nós gostaríamos o quê? De cuidado. Aí você se sente sozinho.
Em casa é todo mundo cortando caminho. E na rua a gente tem que ficar rindo para todo mundo e respondendo o quê? Tá tudo bem. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos mais um dia de trabalho. Vamos mais um dia de estudo. Aí você tem que fingir na rua e você não pode falar a verdade em casa. Minha pergunta é: como que uma pessoa dessa vai ter saúde emocional? Como que uma pessoa dessa vai ter sonho, projeto de vida? Como que uma pessoa dessa vai olhar para o ano que daqui a pouco chega para ter uma vida nova? Porque eu acho que você, na sua idade, meu filho, tirando as criancinhas que aqui estão, você não acredita mais em ano novo, né? Me desculpe se você está nessa ainda hoje, acreditando em ano novo. Ai, pai, eu acredito em ano novo. Pois é, por sua vida essa pindaíba aí. Não tem nada de novo. Não é feliz ano novo, é feliz é o novo. Eu que tenho que ser novo, para que o ano se configure ao meu redor. A pessoa reclama o ano todo. Vai chegar um novo, ela vai entrar em janeiro reclamando. Ela entorna o ano todo, vai chegar janeiro, ela vai começar entornando. Ela fala mal de todo mundo, ela vai começar um novo ano falando, e ela quer um ano novo, ela quer um ano abençoado, ela quer um ano de poder, ela quer um ano de unção. Sabe de nada, inocente. Feliz ano velho, que já começa agora. Então, o nosso segredo é o segredo do cuidar-se, do cuidar, do deixar-se ser cuidado e o deixar-se ser amado. Cuidado para que você não transfira para Deus aquilo que é dos homens. Aquilo que é dos homens. Eu sempre tive, desde pequenininho e também no tempo de seminário, uma devoção profunda a Nossa Senhora. Sempre fui de rezar o terço, até de vez em quando o pessoal me criticava porque tinha prova no outro dia, o pessoal estava estudando, eu estava rezando o terço. Mas aí, porque a nota era maior também, né? Mas voltando aqui, investia na oração, mas estudava também. E eu notava que o meu carinho para Nossa Senhora era um carinho genuíno, um carinho verdadeiro. Mas eu fui descobrindo, no meu tempo de formação, quando eu fiz a teologia, que nós transferimos para a divindade as dificuldades que nós temos com a humanidade. Aí eu descobri por que eu tinha uma afinidade com Nossa Senhora. Eu era profundamente mariano e era admirador de João Paulo II, porque ele tinha no seu brasão totus tuos, todo teu, Maria. Eu descobri, não é problema ter devoção a Nossa Senhora, mas eu não tinha intimidade com Deus Pai. Porque quando eu falava Deus Pai, eu lembrava do meu pai que abandonou a nossa família e era muito seco, muito calado. Então quando eu falava Deus é meu pai, qual que era o rosto de Deus para mim? O meu pai da terra. Então para mim Deus Pai não cuidava de mim. A minha mãe, como sempre, cuidou, eu fui para Nossa Senhora. Até que eu descobri que para mudar todo e qualquer relacionamento, não é você esperar ser cuidado, é você dar o primeiro passo para cuidar, porque o outro também espera que você dê o primeiro passo. Aí fica os dois esperando e ninguém resolve a questão. Hoje, que tem anos, claro, né? Mais perto, ajudo, converso, visito, eu vi que o meu amor a Deus que é Pai, que se revela a Jesus Cristo, aumentou no meu coração. Note, meus irmãos, como que o relacionamento dentro da sua família influi no seu relacionamento dentro da igreja. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão. Você tem um irmão chato pra caramba, o irmão que estreia sua roupa nova, o irmão que te roubou
O irmão que fez sexo com a sua namorada. Você fala, irmão? Mas que irmão que é esse? Você escuta irmão, eu estou fora de irmão. Não tem nada mais abençoado que ser filho único. Estou fora. Aí você fala de Deus Pai. Você tem um pai que bebe, um pai que te abandonou, um pai que bateu na sua mãe, um pai que te espancou, um pai que te bateu com chicote de cavalo, que eu já conheço casos assim. Eu estou correndo desse negócio de pai. Pai é só para me machucar. Ou você teve uma mãe que não queria ter te gerado, uma mãe que pensou em te abortar, ou tentou abortar, uma mãe que te deu para alguém criar, você foi criado em creche, passando de casa de tio para tia, avô para avó. Aí você fala, Nossa Senhora é sua mãe. Você fala, eu estou caçando mãe? Minha mãe, que era minha mãe, não me cuidou, essa mulher do céu que vai cuidar? Então veja, meus irmãos, como que o relacionamento dentro da nossa família, ele influi no nosso relacionamento na família de Deus. Se você foi muito amado pela sua mãe, você tem um carinho muito grande pela mãe de Deus, que é Nossa Senhora, porque você transfere para ela o amor da sua mãe. Se você foi muito amigo do seu pai, ele foi seu herói, muito seu amigo, parceiro, está do lado dele, você sempre gosta, Deus é o meu pai, eu não tenho nada, Deus cuida de mim, por causa do seu pai da terra, e daí por diante. Então note, meus irmãos, qual deveria ser a nossa atitude sempre, 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 a atitude do bom samaritano. Primeira atitude que a gente tem que fazer é conhecer uma coisa, que nós somos orgulhosos. O ser humano, ele é orgulhoso. Padre, o senhor também é? Idem. Por quê? Porque nós somos filhos de uma geração pecadora. Nós somos da geração de Adão e Eva, remidos por Cristo. Então o ser humano, ele gosta de ser. Então primeira coisa que diz na leitura, que aquele homem que encontrou o homem caído, ele desceu do seu animal. Qual que é esse animal? O nosso orgulho. Então a gente, para ser próximo da nossa família, o que a gente deve fazer? Descer. E quem ama, dê o primeiro passo. Quem ama sempre dá o primeiro passo. Repita. Quem ama sempre dá o primeiro passo. Imagina se o samaritano falasse assim: Ô Davala, ai, tá pra lá do que pra cá, hein, meu filho? Ai, se você quiser que eu te ajude, tô pronto a ajudar. Levanta e suba aqui, eu te levo para o hospital. Tem gente que tem esta jogada. Padre, se o meu pai quisesse ajuda, ele me procurava. Se a minha mãe quisesse desabafar, ela me procurava. Se meu irmão quisesse falar da vida dele para mim, ele me procurava. Eles não me procuram, eu também não procuro. Que se danem. Pois é, se fosse assim, o homem tinha morrido. O samaritano, ele não espera. Quem ama não espera. Quem ama dá o primeiro passo. Certamente, estou falando para alguém aqui, você tem pessoas na sua família que você não perdoa. Aí eu não gosto daquele meu primo. Não perdoa aquele tio. Não gosto daquela... Procure esta pessoa, que você não sabe o dia de amanhã. Se essa pessoa morre e leva esse seu rancor, você tem uma vida de remorso para sempre. Nossa, eu briguei com a minha mãe morreu. Eu briguei com meu pai morreu. Eu briguei com meu irmão morreu. E agora, como que eu vou pedir perdão? Reconciliação. Desça do seu orgulho, desça do seu animal, seja mais humilde e vá acudir o pobre que caiu na mão dos salteadores, que pode ser alguém da sua família. Se ajoelhe, cuide da pessoa. Padre,
Como que eu vou fazer isso? Lá em casa a gente nunca fez isso. Minha família é mais calada, eu sou mais calado. Minha família, a gente é um pouco assim, artificial. Veja o que o bom samaritano jogou na ferida daquele homem. Ele jogou vinho e ele jogou óleo. Ele jogou vinho e ele jogou óleo. O que simboliza o vinho? A Eucaristia, o sangue de Cristo. O que significa o óleo? O Espírito Santo, o seu batismo, a sua unção. Então você quer uma família unida? Primeira coisa, vá à missa e reze pela conversão da sua família. Seu pai está bebendo, reclame menos e reze mais. Sua mãe está gritando, reclame menos e reze mais. Seu irmão é indiferente a você, reclame menos e reze mais. Vai jogando a Eucaristia no coração dele. Quando você for comungar e você receber a hóstia consagrada, diga: eu comungo por mim, eu comungo pelo meu pai que é alcoólatra, eu comungo pela minha mãe que é depressiva, eu comungo pelo meu irmão que é irritante. Deus vai trabalhar no seu coração e pela sua comunhão vai trabalhar no coração dele. E peça sempre a unção do Espírito Santo. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui, faça para você ver que funciona. Você sabe que as pessoas da sua família, todas têm também um anjo da guarda, não sabem? Tem um anjo da guarda feliz e o anjo da guarda triste. Qual que é o anjo da guarda feliz? Aquele que você reza para ele, aquele que na missa você oferece as orações, você traz a sua família, seus amigos, seus amores, suas dificuldades. Essa oração é o seu anjo da guarda que vai levar para Deus. Então o anjo da guarda fica feliz quando ele está trabalhando. Quando você reza para o anjo da guarda toda manhã: oh meu santo anjo da guarda, bom dia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, olha, cuida de mim no dia de hoje, né? O anjo está ali, oh. Agora, se você não reza para o anjo, se você participa da missa voando, você nem reza direito, coitadinho, ele fica do seu lado assim, triste, sem utilidade nenhuma. Aí Santo Ambrósio vai dizer para você não deixar o seu anjo triste muito tempo, porque senão o que ele faz? Como você não o ocupa, ele volta para adorar a Deus. Aí você fica desprotegido. E todos nós temos um anjo da guarda. Então, primeira coisa, o seu pai que bebe tem um anjo da guarda. Ah, padre, ele bebe também? Claro que não, só o seu pai, o anjo não. Né? A sua mãe tem um anjo da guarda dela. O seu irmão, por mais chato que ele seja, ele tem o dele. Então amanhã eu quero dar um passo que eu nunca dei na minha vida. Qual? Um exemplo, chegar perto do meu pai e falar: pai, vamos conversar. E depois que você falar tudo que você queria e ele falar talvez algo que você não sabia, que você termine a conversa dizendo assim: pai, eu vou terminar a conversa falando só uma coisa, viu? O que foi, meu filho? Eu te amo, meu pai. Isso aí, meu filho, cai no coração dele mais do que uma bomba atômica. Quanto tempo tem que você não fala olhando para o olho do seu pai: pai, eu te amo, o senhor é o meu pai. Mãe, eu te amo, a senhora é a minha mãe. E eu estou falando para você isso, que com a minha mãe não. A mãe eu falo todo dia: te amo, te amo, te amo. Mas com meu pai eu não falava muito não. E por que eu não falava? Porque a gente, que é homem, a gente fala o quê? Não, padre, ele sabe. Meu pai sabe, pô. Não, mas tem que falar. Aí meu pai foi internado, fui eu para o hospital. Agora lá um dia, eu tenho pânico de hospital, mas fui lá ficar com ele. Aí chegou a comida dele. Ele falou comigo assim: ô Cristian, eu não estou com onde ficar sentado, você coloca na minha boca? Eu falei: claro, pai, coloco. Aquilo foi uma cura interior para mim.
Quer dizer, eu não tão próximo a ele, alimentando como ele também me alimentava quando eu era pequenininho, aí eu dando comida e conversando com ele. Só que eu fiquei tão nervoso por estar no hospital que eu também passei mal. Aí o médico, ai padre, você vai ficar com o seu pai, você passa mal? Eu falei, não, minha pressão caiu, doutor. Eu estou passando mal. Eu falei, sua pressão caiu mesmo. Aí pôs um pouco de sal, melhorei, etc, né? Aí depois chegou lá a atual esposa do meu pai. Falei, pai, então eu estou indo embora. O senhor está bem cuidado. Já conversei aqui com a enfermeira, viu? Foi muito bom ficar com o senhor hoje. Falei, você passou mal também? Falei, não, pelo menos eu fiquei com o senhor um pouquinho, né? Você não aguenta hospital não, né, meu filho? Falei, não, mas para ficar com o senhor foi bom. Fica com Deus, fica com Deus. Aí está na minha boca assim, fala. Eu falei? Não. Aí saí pelo corredor, passei os médicos, padre, falei, Deus abençoe, padre. Cheguei lá na portaria, a hora que eu estou saindo do hospital, é o meu anjo da guarda, né? Meu anjo da guarda falou assim, padre Christian, pode que não vá acontecer, mas imagina se o seu pai morre, hein? Ele vai embora sem ouvir que você o ama. Meu filho, aí eu voltei igual um corisco. Aí o pessoal, padre. Aí eu cheguei assim, pai, ele, o que foi, meu filho? Não, só voltei a falar com o senhor que eu te amo muito, viu? Eu também te amo, meu filho. Aí voltei. À noite o Samuel, meu irmão, foi visitar o meu pai. Ele é mais chegado ao meu pai. Aí ele falou, seu Cristian, o que aconteceu à tarde lá? Eu falei, o quê? Você tem que ver a alegria do meu pai. Ele está sentado, tomou sopa, falou que você tem que visitar ele mais. Eu falei, eu visitei ele tantas vezes, não, mas agora foi diferente. Ele está mais animado. Eu falei, já sei. Foi eu te amo, meu pai. Não é cortar volta, mas é ser um samaritano. Então, o seu pai tem um anjo dele, a sua mãe tem o dela. Então, antes de eu conversar com meu pai, e antes de eu ficar com meu pai, eu sou bobo, eu falei com meu anjo assim, meu anjo da guarda, essa noite, procure o anjo da guarda do meu pai, e vocês dois lá combinem, para que a minha visita seja especial para ele, e seja especial para mim, e que a gente tenha um momento bonito juntos. O que para mim é muito difícil, para o senhor não é, porque o senhor vai estar com o anjo da guarda do meu pai. Tá bom. E por que eu acredito que deu certo? Porque eu me conheço e eu conheço o meu pai. E o que aconteceu não era para ter acontecido. E por que aconteceu? Que eu coloquei oração, missa para o meu pai, e pedi o Espírito Santo, e pedi ajuda ao meu anjo da guarda. Se nós não formos samaritanos em casa, nós vamos ser samaritanos aonde? Então o sacerdote, ele é a lei da indiferença. O outro está sofrendo. O segundo é a lei da justificativa. A gente tem desculpa para tudo. Mas o terceiro é a lei do amor. Sabe o que está na cabeça do primeiro homem, o sacerdote? Então vamos começar. O que está na cabeça do ladrão, o que bateu no cara. O que está na cabeça do ladrão é o seguinte, atenção aqui, anote aí. Na cabeça do ladrão está assim: o que é meu, e o que é seu, é meu. Entendem? O que é meu, o que é seu, é meu. O que estava na cabeça do sacerdote e do levita? O que é seu, o que é meu, é meu. O que estava na cabeça do samaritano? O que é seu, e o que é meu, pode ser seu também. Esta é a atitude nossa, dentro da nossa casa. Então você que está em casa, você que está aqui no santuário, deixa Deus falar ao seu coração, através da boca do padre. Deus está pedindo a você, para não deixar para depois
para cuidar das pessoas que você ama. Em quanto tempo você tem? O tempo está passando e daqui a pouco você não terá mais tempo. Eu penso, toda morte é dolorosa. Todo velório de alguém que a gente ama é doloroso. Mas sabe o que eu penso que nos consola? E nos consola quando você vê naquele caixão alguém que você ama muito, mas você diz para você: esta pessoa sabia o tanto que eu a amava. Ela vai sabendo o tanto que eu amava, porque eu sempre escolhi o cuidado e nunca o descuido. O que dói no velório é isso, viu? É a pessoa falecida, a pessoa olha e fala assim: será que ela sabia o tanto que eu amava? Será que essa pessoa que está indo sabe o tanto que ela vai me fazer falta? Será que essa pessoa sabe o tanto que ela foi importante na minha vida? A pergunta é: você disse? Não, talvez ela foi sem saber. Porque não me venha com essa: a ele sabia. Temos que verbalizar o amor. Que nós sejamos o bom samaritano da parábola. Procure mais o seu pai, procure mais a sua mãe, visite mais os seus avós, procure ter uma amizade mais arraigada com seu irmão. Eu vejo, eu com o Samuel é um pouco diferente de mim. Ele é mais fechado. Eu sou mais... ele é mais fechado. Mas a gente tem um relacionamento maravilhoso. E ele gosta muito de mim. Você quer ver o Samuel ficar nervoso? Ele lê na internet alguma coisa falando mal do Padre Cristo. Falou: meu filho, para de ler, porque o povo desce a lenha sem dó. Se eu fosse você, eu parava de ler. Deixa eu fazer a minha missão e ler. Não, eu tenho que ler. Não retruca não, deixa o povo falando. Quando eles estão falando, eu estou evangelizando. Ele fica nervoso. Hoje eu vejo como foi bom a nossa amizade, o nosso amor de irmãos. Ele se casou, uma mulher maravilhosa, que é a Carol, que é como se fosse minha irmã. 2 menininhos, que é minha paixão, Marcos Henrique e a Maria Clara. Como a gente sempre fomos 2 irmãos que nos demos bem. Ele não sai lá de casa, a mulher dele vive lá, os sobrinhos dele vai lá, eles vêm para cá, que é final de semana agora, vem para cá, fica lá em casa, põe colchão no chão, é menino me acordando às 5 horas da manhã, é menino chorando, aí eu saio com eles, não é? Teve aqui o passeio da bike, lá veio o Samuel, trouxe a família toda, missa especial, eles vêm. Se a gente fosse um irmão mais seco, se a gente fosse um irmão rusguento, a gente já tinha distanciado. Eu, padre, não moro com eles. Ele casado com a mulher e filho. Desculpa não ia faltar, nem para mim não ir e nem para ele não vir. Só que nós não procuramos desculpas para não nos encontrarmos. Nós arrumamos motivos para estarmos juntos. Tire da sua família as desculpas e coloque os motivos. Quais as desculpas que eu dou para não conversar com a minha mãe, não conversar com meu marido, não conversar com meu irmão? Pare com isso. E a partir de hoje, procure os motivos. Qual motivo eu tenho para conversar mais com a minha mãe? Eu ia sair lá de casa às 11 horas. Qual motivo eu tenho para sair 11h30? Essa meia hora, tudo pode mudar. Meia horinha para a mãe é um presente. Eu poderia não conversar com meu irmão, é chato pra caramba. Mas quais os motivos que eu tenho para conversar com ele? Nós somos gerados no mesmo útero, nós vamos crescer, ele vai se casar, ele tem a família dele, daqui a pouco você se casa, tem a sua família, os priminhos crescendo junto, amizade. Quem imita o sacerdote, o levita, passa longe. E amanhã, quando você precisar, a sua família passará longe de você também. Você não cuidou e eles não aprenderam a cuidar. Seja para eles bons samaritanos. Quem cuida é cuidado. Quem ama
é amado. Quem se torna próximo, próximo se torna. O importante não é saber quem é o seu próximo, mas se tornar próximo da sua família. Amém? Amém. Vamos rezar? Feche os seus olhos então um instante. Durante esta pregação, o Senhor colocou muitas coisas no seu coração. Você lembrou da sua família. Você se lembrou das pessoas que você se distanciou. Você que está dando muito mais atenção para os seus amigos, para os seus colegas, do que para a sua família. Qual foi a última vez que você abraçou a sua mãe com todo carinho e lhe disse do tamanho do seu amor e da sua gratidão? Qual foi a última vez que você sentou ao lado da sua mãe e colocou a sua cabeça no colo dela e ela ficou fazendo cafuné como quando você era criancinha? Qual foi a última vez que você deu carinho para sua mãe, que você fez carinho na sua mãe? Qual foi a última vez que você olhou no fundo dos olhos do seu pai e disse que o amava? Qual foi o último abraço apertado que você deu no seu pai? O mesmo eu digo para você mãe e para você pai. Qual foi a última vez que você abraçou seu filho, sua filha, independente da idade deles, colocar no colo ou sentar ao lado no sofá e abraçar o seu filho, abraçar a sua filha, dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo? Qual foi a última vez? Você que é esposo e você que é esposa, como vocês se tratam nos momentos de dor? Você imita o sacerdote, o levita que passa longe? Eu não vou cuidar, eu não vou me preocupar, eu não vou conversar? Ou você imita o samaritano, você desce do seu orgulho para cuidar do seu marido, para cuidar da sua esposa? Vocês que são melhores amigos, como você tem tratado os seus irmãos? Como você tem tratado a sua irmã, o seu irmão? Os irmãos que brigam, e brigam até chute, de grito, de soco. Como vocês entristecem o coração dos seus pais, de maneira especial da sua mãe. Como alegra uma família que tem os irmãos unidos. Talvez você seja aquele homem caído na vala, e como tem doído no seu coração o seu sofrimento que ninguém quer saber, o seu sofrimento que não tem o apoio do seu pai, não tem o abraço da sua mãe, não tem o cuidado dos seus irmãos. Precisamos mudar esta realidade, meus irmãos.
Precisamos trazer o cuidado para as nossas casas. Precisamos descer do nosso orgulho e dar o primeiro passo. Se aproximar dos seus pais, se aproximar mais dos seus irmãos, se aproximar mais dos seus filhos, participar um da vida do outro. Nesta Santa Missa, Senhor, nós colocamos a intenção principal das nossas famílias, a nossa convivência, o nosso amor. E se houver alguma ofensa, se eu trago no meu coração rancor de qualquer pessoa da minha família, eu vou pedir perdão. Hoje eu vou enviar uma mensagem de áudio, ou eu vou ligar para esta pessoa, mas eu não vou dormir hoje tendo uma família dividida. Eu quero amar mais os meus pais, eu quero amar mais os meus irmãos. Você, pai e mãe, ame mais os seus filhos. Amem-se um ao outro. Todos nós precisamos de cuidado. Ó Espírito Santo, dom de Deus, que o teu óleo seja derramado nos nossos relacionamentos mais difíceis. Os nossos problemas não resolvidos. E na sua família, vocês brigaram, não foi por coisa séria, foi por coisa boba. E aquela briguinha naquele dia, naquela festinha ali, está rendendo até hoje. As pessoas são frágeis e por isso precisam de cuidado. Não um cuidado que põe medo, nem perigo, mas um cuidado que revela a fragilidade, a necessidade de amor. Arranca, Senhor, do nosso coração toda indiferença, toda inveja, toda competição, toda pirraça. Arranca do nosso coração, Senhor, toda dureza. Para que possamos verdadeiramente amar. Quem foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos assaltantes? Eles responderam: foi aquele que usou de misericórdia com ele. Jesus disse para cada um de nós, Jesus fala com cada um de nós: vai e faz a mesma coisa. Ou seja, cuide